Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 1. Título do capítulo: Capítulo _6_ Cavaleiro _sem_ Cabeça 2. Meio ano depois que Raiden foi convocado para o exército, ele encontrou aquele Death God, quando foi designado para o mesmo esquadrão que ele. O último amigo dele que tinha sido recrutado na mesma época dela, morreu em outro esquadrão alguns dias antes dele ser transferido. Antes de ser recrutado, ele estava escondido na Área 85. Quem escondia ele era uma velha senhora alba que antigamente administrava um internato particular. Ela escondia todas as crianças 86ers que podia, sendo elas estudantes ou apenas crianças que moravam por perto, elas escondia nos dormitórios. Depois de 5 anos, alguém delatou. O governo então enviou soldados para escoltar essas crianças até campos de concentração. A velha senhora faz tudo o que pode para impedir isso, implorando pela humanidade dos soldados, mas só recebeu respostas sarcásticas e humilhantes. Os soldados fizeram com que eles entrassem em um caminhão usado para transportar gado, e então partiram em direção ao campo de concentração como se nada tivesse acontecido. A velha senhora continuou seguindo eles até que não aguentasse mais. Ela nunca tinha xingado ninguém. Sempre era Raiden e as outras crianças que falavam palavrões e xingavam, isso deixava a senhora com muita raiva. Mas a velhinha, com seu rosto cheio de lágrimas, se contorcendo de raiva, gritou: "Vão para o inferno, seus merdas sem coração!" Aquele grito intenso, junto com a visão da senhora caída no meio da estrada, lamentando e chorando, permanecia fresca na mente de Raiden. Aquele que eles chamavam de Death God era o líder do seu esquadrão, tinha a mesma idade dele. Dadas experiências traumáticas anteriores de Raiden, era estranho ver aquele garoto tão relaxado. Ele nunca fazia patrulhas e sempre ia procurar coisas em ruínas sozinho, mesmo podendo ter unidades da Legion à espreita, e mesmo que o radar não captasse nenhum sinal, ele sabia que tinha algo vindo e começava a dar as ordens. Ele sempre conseguia dar comandos muito precisos, mas esse comportamento tão apático dele parecia meio suicida para Raiden. Raiden estava com o saco cheio disso. Enquanto seus amigos que tinham sido recrutados já tinham morrido lutando até o fim. A velha senhora arriscou a sua vida sendo espancada até quase a morte para proteger Raiden e as outras crianças, mas a maioria delas já havia morrido. Mas esse cara que estava na sua frente, não parecia se importar com nada, nem com a vida de Raiden nem com as dos outros. Meio mês depois que ele entrou, sua paciência chegou ao limite. Naquele dia, o líder não tinha ordenado a patrulha, como sempre, então ele começou uma discussão que rapidamente se transformou em uma briga. Dada a diferença no físico dos dois, ele conseguiu aguentar o soco do líder, mas ele fez o alto e esquelético Shin sair voando. Ele olhou para o líder, que estava caído no chão empoeirado, e gritou: "Pare de brincar." No entanto, Shin apenas olhou para ele com aqueles olhos carmesim, apático como sempre. "É minha culpa não ter explicado bem, eu acho." Shin cuspiu sangue e se levantou. Seus movimentos ainda eram ágeis, e não parecia que ele tinha se machucado muito. "Mas, como eu já tenho experiência nisso, eu sei que ninguém vai acreditar em mim enquanto não ouvirem. Eu só não estou a fim de perder o meu tempo." "Hã? O que você está falando?" "Eu vou explicar quando acontecer, e também." Antes de ele terminar sua frase, Shin deu um soco no rosto de Raiden. O corpo magro e ágil dele conseguia gerar uma quantidade impressionante de força. Seus movimentos eram precisos, ele não fazia nenhum movimento desnecessário e assim desferia um poderoso golpe. Raiden caiu no chão, seu cérebro tremia devido ao grande impacto que recebeu. "Mas isso não significa que eu vou aceitar levar uma porrada de graça. Eu não vou me segurar. Se você realmente quiser lutar, eu vou acabar com você." Ele tinha uma arrogância tão descarada. Raiden o atacou com toda a sua força. Resumindo, Raiden perdeu. Ele foi espancado tanto que não conseguiu mais se levantar para lutar. Shin tinha 1 ano a mais de experiência em combate, era melhor em lutas e sabia como lutar. Embora estivesse irritado, Raiden tinha que admitir que Shin era habilidoso, então ele mudou um pouco sua visão dele. "Você acha que é um protagonista de mangás ou algo do tipo? Você não sente vergonha?
Seu falou quando ouviu sobre esse incidente, mas para Raiden, Seu nunca entendeu o que ele estava querendo dizer. Shin, que era outra pessoa envolvida nisso, estava segurando a risada, mas Raiden não se importava com o que aquele idiota pensava. No dia seguinte à briga, é melhor você explicar isso direito, ele disse isso para Shin enquanto tentava aguentar a dor que sentia na boca. E na batalha seguinte, ele ouviu os gritos assustadores dos fantasmas. Naquele momento, Raiden entendeu por que não havia necessidade de patrulhar, era porque Shin sabia muito mais coisas do que a sua idade aparentava. Assim que as luzes se apagaram, o quartel do esquadrão Sepeliad ficou em silêncio. Raiden estava deitado em seu beliche no quarto, seus olhos ainda estavam abertos quando ele escutou alguns passos. Ele olhou para o quarto ao lado dele, a porta estava entreaberta. No quarto escuro, Shin estava de pé diante da janela que estava iluminada pela luz do luar. Com quem você estava falando? Parece que ele tinha ouvido Shin falar no chuveiro do andar de baixo e no vestiário ao lado. Sim. Shin apenas olhou para ele, concordando. Os olhos vermelhos brilhantes dele estavam com um toque gélido, deixando ele com um visual que não condizia com a sua idade, uma insensibilidade que nunca era abalada. Era a Major. Ela sincronizou comigo. Falou algumas coisas. Ah, então ela realmente te contatou depois daquilo. Essa princesinha realmente tem coragem. Raiden ficou um pouco impressionado. Dos Anglers antes dela, nenhum deles voltou depois de ter ouvido as vozes. Seus olhos estavam olhando para o pescoço sem o lenço azul, estava olhando para a cicatriz vermelha ao redor do pescoço dele. Ele se lembrou que já ouviu Shin falando sobre como essa cicatriz aterrorizante, que era semelhante a uma decapitação, surgiu. Ele sabia que Shin conseguia ouvir as vozes dos mortos, por causa dessa cicatriz. A noite continuava quieta. Pelo menos, para Raiden. No entanto, Shin, um compatriota dele, tinha a habilidade sobrenatural de ouvir vozes de fantasmas que nunca sumiam. Quanta angústia, lamentos e tristeza ele conseguia ouvir? Ninguém conseguia permanecer totalmente são depois de ficar ouvindo essas vozes o tempo todo. Esse inflexível e apático Death God provavelmente era o resultado das emoções reprimidas do coração dele, juntamente com a sua mente atormentada. O Death God olhou para Raiden, seus olhos, vermelho sangue, pareciam capazes de congelar tudo o que via. Raiden sabia que o coração de Shin estava preso ao outro lado do grande fronte de batalha, tendo em vista a cabeça que ele estava procurando. Tenho que dormir. Vamos deixar a conversa para amanhã. Ah, desculpe. A porta mal se fechou quando os passos voltaram para o quarto ao lado, e a cama de metal rangeu. Shin estava de pé em frente à janela iluminada pelo luar, imóvel olhando para o distante campo de batalha. Ele tampou seus ouvidos, assim ele conseguia ouvir os chamados de inúmeros fantasmas, tinham tantos quanto as inúmeras estrelas no céu, enchendo o céu noturno. No meio das vozes tinham gemidos, gritos, lamentos, murmúrios monótonos que não conseguiam ser ouvidos. No entanto, ele estava focando em uma voz que estava atrás de todas essas, a voz que vinha de um lugar distante que ele não conseguia identificar. Fazia 8 anos desde que ele ouviu essa pessoa dizer isso com a mesma voz. Naquela época, foi essa frase que ele ouviu. Toda noite, ele sempre ouvia essa voz, ele se lembrava, nunca conseguia esquecer. Uma sombra saltou em cima dele. A força e a pressão sufocavam seu pescoço, tentando quebrá-lo. Olhando para ele estavam olhos negros atrás de um par de óculos, cheio da mais pura maldade. Pecado. Esse era o seu nome. Que conveniente. Era tudo culpa sua. Tudo é tudo culpa sua. Essa mesma voz estava chamando ele de longe. 5 anos atrás, depois de ter morrido em um depósito abandonado em algum lugar do fronte oriental, essa voz vinha chamando por ele desde então. Shin estendeu a mão, tocando a janela de vidro gelado, e murmurou, mesmo sabendo que a outra parte não conseguia ouvi-lo. Estou indo te encontrar, irmão. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.